Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês como se calcula a pressão no ponto de orvalho utilizando o MATLAB. Vamos lá! Antes de começar a aula, eu recomendo este livro aqui, que é a Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química. Foi com este livro que eu me baseei para preparar esta aula para vocês. Bom, quando estamos nos referindo a cálculo de ponto de orvalho, nós temos uma mistura de compostos, podendo ser 2 ou mais, que se encontram na fase vapor. Quando a temperatura ela é conhecida, nós devemos, então, aumentar a pressão do sistema até que a primeira gota líquida seja formada. Agora, quando a pressão é dada, devemos, então, reduzir a temperatura até que se forme a primeira gota líquida. Em ambos os casos, o cálculo a ser feito é o ajuste da temperatura ou da pressão até que a soma das frações de líquido seja apenas 1. Então, o que temos aqui? Quando estamos nos referindo a cálculo de ponto de orvalho, o que nós queremos descobrir é, além da pressão ou da temperatura, é a composição dos compostos na fase líquida. E o que a gente sabe? A gente sabe que a soma das frações molares de todos os compostos na fase líquida é igual a 1. Substituindo xi pela fração de compostos na fase vapor dividido pela razão de equilíbrio, a gente mantém a expressão equivalente. E considerando a lei de Raoult válida, a gente chega nesta equação aqui embaixo. O que essa equação está nos dizendo? Que o somatório da razão YI sobre a pressão de saturação de cada composto na temperatura específica é igual a 1 sobre P total. O algoritmo deste slide, ele se refere ao cálculo da pressão do ponto de orvalho e das composições dos compostos na fase líquida. Primeiramente, a gente precisa definir lá no programa que vamos utilizar as frações molares no vapor, definir a temperatura, esses dois aqui são dados, tanto as frações molares quanto a temperatura. Aí precisamos calcular a pressão de saturação de cada composto e, por fim, calculamos a pressão através desta expressão aqui, quando a gente considera válida a lei de Raoult. Calculada a pressão total, nós precisamos calcular a razão de equilíbrio de cada composto, sabendo que essa razão de equilíbrio ela é dada pela razão entre a pressão de saturação de cada composto sobre a pressão total do sistema. E, por fim, a gente consegue calcular o xi, porque a razão de equilíbrio ela também vai ser igual a yi sobre xi. E aí a gente termina o nosso problema. Dito isso, vamos então para o exemplo. Uma mistura gasosa contém 50% de benzeno e 50% de tolueno. Todas as porcentagens estão em mol. A 113 graus Celsius, a pressão aumenta de modo gradual. Qual é a pressão no ponto de orvalho e qual é a composição do líquido formado? Vamos então resolver este exercício. Como vocês podem ver, o meu MATLAB ele já está aberto. E aqui, além de eu ter criado um novo script.m chamado ponto orvalho, eu tenho aqui um módulo chamado Antoine. É importante que vocês tenham baixado esse arquivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para o download. E primeiro, nós precisamos colocar no programa os dados conhecidos. Que dados são esses? As composições no vapor. Eu vou chamar as composições do vapor de Y. Então, Y1 vai ser 0,5 e vai se referir ao benzeno. E o Y2 também vale 0,5 e ele se refere ao tolueno. Vou escrever, então, a temperatura de 113 graus Celsius. É importante a gente sempre indicar a unidade ou a que compostos estamos nos referindo. Sempre deixe o seu programa comentado.
Agora eu vou carregar a base de dados Antoine e vou armazenar esses dados em uma variávelzinha chamada P. Antoine.data. Só para checar se P recebeu os valores corretos, eu vou mandar ele me dar o P na command window. Vou rodar. Prontinho, ele aqui informou todo mundo. E ele sabe quem é P, uma estrutura, tá vendo? Ele sabe a temperatura, ele sabe as composições do vapor. Então, a gente está aqui se referindo aos compostos BNZ e ao composto TOU. Se eu quiser imprimir os parâmetros desses compostos, eu preciso escrever P.bnz e P.TOU. Certo? Só para fins de simplificação, para não ficar precisando escrever P ponto toda vez que eu quiser me referir a benzeno e tolueno, eu vou escrever aqui BNZ recebe P.bnz e TOU recebe P.TOU. Quando eu rodar, ele aqui definiu BNZ e definiu TOU. Então, quando eu for imprimir, TOU. Ok. Então, se voltarmos aqui para o nosso algoritmo, a gente já definiu as composições do vapor, a gente já definiu as temperaturas, agora a gente precisa calcular as pressões de saturação para todos os compostos. Utilizando a base de dados Antoine, essa tarefa fica muito mais simples. Tá? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar bnz.p sat de T, ele já me dá a pressão de saturação do composto benzeno. Essa pressão está em milímetros de mercúrio, tá? E a temperatura em graus Celsius. Isso está escrito no pacote de Antoine. Então, fica fácil para a gente calcular o valor de 1 sobre P, porque aqui, como é que a gente calcula essa pressão? Primeiro, a gente vai ter que calcular YI sobre P sat de T, somar para os dois compostos, e aí a gente vai ter como resultado 1 sobre P. O valor da pressão vai ser o inverso disso. Então, a gente pode vir aqui e calcular direto o valor inverso. Então, P inverso vai ser quem? Vai ser Y1 sobre BNZ.Psat de T mais Y2 sobre TOU Psat de T. Logo, a pressão vai ser P inv, vou botar assim, vai ser 1 sobre P inverso. Pronto. Então, a pressão que a gente está procurando é 1.138 milímetros de mercúrio. Agora que a gente calculou a pressão no ponto de orvalho, a gente precisa calcular as composições do líquido formado, certo? Então, o segundo passo aqui é a gente calcular a razão de equilíbrio, o K, de cada composto. Então, o K de equilíbrio nada mais é, eu vou colocar aqui a forma dele, o KI vai ser igual a P sat sobre P, tá? E a gente sabe também que o KI vai ser YI sobre XI. Quem a gente está procurando não é XI? Então, XI vai ser igual, eu vou passar esse YI para o outro lado. Ele aqui está no numerador, então ele vai passar dividindo. Isso, então, vou botar assim, 1 sobre XI vai ser igual P sat sobre P vezes YI. E agora a gente inverte isso, então vai ser XI vai ser igual a P vezes YI sobre P I sat.
Então, é essa conta que precisamos fazer. Então, vou vir aqui e vou colocar. Então, quanto é o X1? O X1 vai ser igual à pressão total vezes o Y1, divididos pela pressão de saturação do benzeno, divididos, então, por BNZ.P de T. E o X2 vai ser P vezes Y2 sobre Τ.P de T. DISP X. Então, ele foi e calculou aqui as composições do benzeno e do tolueno. E como a gente pode saber aqui, sempre chequem que o somatório das frações molares sempre tem que dar 1. Então, tá ok, os resultados estão fazendo sentido. Bom, é isso, gente. Até o próximo vídeo.